Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Credcast, o seu podcast para assuntos de crédito. Então, você que é interessado no mercado de crédito, você que é empreendedor e quer saber como que você coloca crédito no teu negócio, na tua empresa, acompanha esse episódio que ele tá demais. A gente está aqui hoje com o Daniel Gomes. O Daniel é um empreendedor sensacional, pioneiro no mercado. Vai contar um pouco da sua história, da sua trajetória. Mas antes de entrar no assunto de crédito, eu queria conhecer o Daniel por trás do CNPJ. Quem que é o Daniel? Quais são as motivações dele? De onde que ele veio? Conta pra gente. Muito bom, Marcão. Antes de mais nada, queria te parabenizar aqui pela iniciativa, muito legal. Uma honra fazer parte aqui, né? Ser um dos primeiros convidados aqui do Credcast. Tenho certeza que vai ser um sucesso. A gente é amigo aí de longa data dos primórdios aqui das fintechs de crédito. Não conta a idade. Exato. Então, mas bom, vamos lá. Daniel, meu nome é Daniel, eu sou um dos fundadores da Nexus. Eu sou engenheiro de formação, mas nunca trabalhei na área. Sou casado, tenho 36 anos. E é isso. Toda a minha carreira, toda a minha experiência profissional, minha carreira foi no mercado financeiro. Desde 2015 com a Nexus. Antes disso, eu trabalhei no Itaú, também trabalhei na Rio Bravo. Então, tive uma experiência prévia aí no mercado financeiro que me deu a bagagem para começar a Nexus. Legal. Daniel, de um mercado muito interessante, que é o mercado P2P, peer-to-peer, mercado de ponta a ponta, ou seja, né, aquilo que um banco faz, que é captar dinheiro do cliente através dos produtos de investimento e emprestar para o cliente através de crédito, ele transformou em plataforma. E faz isso há bastante tempo aqui no Brasil já, como ele disse mesmo, desde 2015. Conta pra gente qual que foi o start, qual que foi o início dessa jornada com a Nexus. Em 2014, eu fui morar em Londres, eu fui fazer um mestrado de empreendedorismo e tecnologia na University College London, porque eu tinha já essa experiência de mercado financeiro, eu sempre quis empreender, sempre tive esse sonho. Tinha já essa bagagem de mercado financeiro, mas sentia que faltava a outra parte do negócio, a parte de tecnologia. E é engraçado, né? A gente fala em fintech, que é exatamente a junção de finanças, mercado financeiro e tecnologia. Eu nem conhecia esse termo na época, mas já sentia que tinha um lado e não tinha o outro. E aí fui fazer esse mestrado por isso. Foi excelente, conheci muita gente, abriu minha cabeça, conheci muitas empresas. Então, o modelo de negócio da Nexus foi inspirado em outras empresas que estavam fazendo isso lá. A gente não inventou esse modelo, né? Então, é um modelo que você mencionou, que chama peer-to-peer lending. Basicamente como você falou, né, de ponta a ponta, juntar os dois lados. O banco, né, numa operação tradicional, ele de um lado capta de pessoas, os poupadores, os investidores que deixam o dinheiro deles nas contas bancárias ou em investimentos, e ele empresta para quem está precisando de crédito, seja empresa, pessoa física e tal. Beleza, é um modelo que funciona super bem, mas a gente falou, dá para você fazer diferente também. Se alguém quiser tomar esse risco direto e buscar um retorno maior, ou direcionar o recurso para alguma pessoa específica, ou no nosso caso, para uma empresa específica, seja por algum propósito social, qualquer motivo, por que precisa sempre ter o banco no meio? Então, a plataforma é para permitir exatamente essa conexão. E aí a gente se inspirou, como eu falei, em empresas que já faziam isso lá. Então, um dos principais benchmarks para a gente foi a Lending Club, que em 2014 a Lending Club fez um IPO, né, nos Estados Unidos. A Lending Club era crédito tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. No caso da Nexus, é crédito sempre para pessoa jurídica, mas financiado pode ser pessoa física ou também investidores institucionais, fundos. A gente está plugado no mercado de capitais como um todo. Também outro benchmark que a gente teve foi a Funding Circle, que aí já era na própria Inglaterra. A gente teve a oportunidade de conhecer os fundadores então, dessas empresas. Então, de fato, foi uma experiência muito enriquecedora. E antes mesmo de acabar o meu curso, o legal, como o meu curso era de empreendedorismo, as matérias eram assim, prototipagem, então eu já ia testando o que seria a Nexus. Inclusive tem uma dissertação que, se eu olhar hoje, assim, uns 70% do que a Nexus estava escrito lá. Claro que o resto é porque a gente vai se adaptando e aprendendo e pivotando. Mas aí, antes mesmo de acabar o curso, a gente já fundou a empresa. A gente ganhou uma premiação lá, que foi muito legal, que chamava Bright Ideas, da universidade, e tinha um pagamento em dinheiro. Se eu não me engano, era 5 mil libras. Que não é pouco, pra gente foi ótimo, ajudou a gente começar. Então a gente pegou esse dinheiro, injetou na empresa aqui, e aí foi que começou. Primeira coisa que a gente investiu foi assessoria jurídica.
Então, beleza, a gente quer fazer isso, a gente está vendo que tem uma oportunidade, tem mercado, mas a gente quer dar crédito, quer fazer empréstimo sem ser um banco. Primeira coisa que a gente precisa é ver se o que a gente está fazendo é legal, se a gente pode fazer e como fazer. Então, esse dinheiro aí dessa premiação foi direto aí para uma assessoria jurídica, montamos o plano de negócio, montamos a tese e a partir daí foi que tudo começou. Daniel, então quer dizer que eu, enquanto pessoa física, posso pegar o meu dinheiro que está investido no banco, ali no CDB, ganhando 100% do CDI, e ao invés disso ter uma remuneração melhor investindo em uma empresa, fazendo empréstimo para uma empresa. Claro que isso vai envolver um risco maior também do que investir no banco, né? Mas a pergunta que não quer calar é por que eu não vou fazer isso direto para a empresa? Por que eu preciso da Nexus? O que a Nexus traz de diferencial para me ajudar, enquanto investidor, fazer essas aplicações no mercado peer-to-peer? Legal. A grande dificuldade é que trabalhar com crédito, você sabe muito bem, quem está assistindo provavelmente sabe também, ou vai acabar aprendendo, é muito difícil. Trabalhar com crédito é muito difícil. Então, desde o processo de seleção, para quem de fato é apto a tomar o crédito, processo de antifraude, depois, né, beleza, você dá o crédito é uma coisa, e depois para você receber, e o que fazer caso não receber. Então, toda essa cadeia ela é muito complexa. Por isso até que, né, existem poucos bancos e é um mercado regulado e tem que ser. Então, de fato, é muito complexo. Então, o papel da Nexus é aquilo que é necessário para a operação ser saudável, ser sustentável, é o que a gente faz. Então, vou dar um exemplo. A gente tem todo o processo de seleção das empresas que se cadastram. Não posso divulgar o número exato, mas assim, em ordem de grandeza, na casa de 1% das empresas que a gente aprova. Quando a gente pensa até no propósito, por que a gente começou a Nexus, a gente começou para fomentar o mercado de crédito, para dar crédito para mais empresas, para deixar o crédito mais acessível. Você fala, mas você aprova só para 1%? Isso é inclusivo? Isso é necessário para funcionar. Eu adoraria, espero, quem sabe daqui a alguns anos, a mesma coisa se aplica à taxa de juros. A nossa taxa de juros ela é a mais baixa que a gente consegue para ser sustentável. Eu adoraria, e meu sonho é que daqui a alguns anos a gente olha, nossa taxa de aprovação subiu, a taxa de juros diminuiu, mas é um processo gradual que a gente vai, então, agregando valor a esse mercado, mas para chegar onde a gente quer, a gente sabe que é uma maratona, é uma jornada muito longa. Mas voltando à raiz da pergunta, então, o que a gente faz? Primeira coisa, auxilia nesse processo de seleção de quais empresas tomam crédito. Segunda coisa, auxilia esse matchmaking. Então, aqui as empresas chegam, né? A Nexus funciona como um marketplace, como outro qualquer, em que as empresas se cadastram, solicitam o crédito, uma vez que são aprovadas e passam por todo o nosso processo, que é muito rigoroso, aí sim elas são publicadas na plataforma. Na outra ponta, a gente tem os investidores. Mesma coisa, investidores se cadastram, também tem que passar por uma diligência, né, processo de conhecer o cliente do Banco Central. Então, a gente faz esse matchmaking. E, por fim, como eu falei também, a parte de cobrança. Então, beleza, o crédito aconteceu ali o desembolso, essa operação, né? A gente formalizou, então já tem os contratos e tudo mais, formalizou. E agora, se a empresa pagar, ótimo. Ela paga também por uma conta nossa, tudo regulado aí pelo Banco Central. E se ela não pagar, o que a gente faz? Até onde a gente pode ir? Como é feita essa cobrança? Então, a gente faz tudo isso para que a pessoa que está emprestando não tenha que se preocupar. É importante sempre enfatizar. Tem um risco, ela está buscando um retorno maior, mas tem um risco, mas ela não precisa ter a dor de cabeça de tomar nenhuma ação ativa. Ela só faz o investimento e a gente cuida de todo o resto. Esse é o papel da Nexus nessa cadeia. E eu imagino também que deve ter muita tecnologia envolvida nesse processo, né? Porque análise de crédito de pessoa física é complicada, pessoa jurídica é muito mais complicada ainda. Então, para se chegar no horizonte, né, de 100 empresas e aprovar algumas, vocês devem aplicar das melhores práticas possíveis de tecnologia nesse processo. Fala pra gente. Tem muita tecnologia envolvida, como você falou, porque de fato, assim, é um funil que se a gente analisasse ali no topo do funil, uma a uma, no detalhe, com toda a documentação, seria economicamente inviável. Então, né, o que a gente faz? Aplica, de fato, primeiro, alguns filtros ali com algumas fontes de dados mais baratas, mas que a gente já consegue entender se a empresa está no perfil que ela seria aprovada ou não. Conforme ela vai passando, né, tem, como você falou, ferramentas de inteligência artificial e várias outras ferramentas que a gente utiliza até chegar naquelas que são aprovadas. Mas acho legal aproveitar esse gancho aqui para contar um pouco de uma historinha, um aprendizado que a gente teve, que é o seguinte, né? No começo, o que a gente fez? A gente não começou escalável assim.
A gente começou pegando, assim, pessoas que já trabalhavam com crédito, já entendiam desse mercado. Eu falei, faz igualzinho você fazia no, sei lá, uma pessoa que era do Banco Safra, uma do Bradesco, faz igualzinho você fazia nessas casas. Aí beleza, então a gente, tem visita, legal. Que mais? Eu checo tal informação. Faz igualzinho. Agora vamos pegar um time preparado para isso. Como é que eu consigo substituir esses processos que não são escaláveis por outros processos ou outras fontes de dados que são? E aí a gente foi um a um, trabalho de formiguinha, tentando substituir essas informações. E aí, né, agora a gente já tem 9 anos de história. Você olha o processo como é hoje, como era no começo, não tem nada a ver. Já, de fato, é com muita tecnologia. Mas começou um processo idêntico ou muito similar ao que a maior parte das instituições financeiras faziam na época. Você falou um termo interessante, que é o funil. Vamos contar para as pessoas como é que funciona um funil de crédito, para que elas possam entender a importância de ter parâmetros muito bem definidos no processo de concessão de crédito, para eliminar a necessidade de eu precisar analisar 100 empresas da mesma forma para chegar num resultado que vai ser uma parte só daquelas empresas que serão aprovadas. Como que é um topo de funil, como que é um meio de funil e como que é um final de funil, quais processos estão envolvidos em cada uma dessas etapas? Legal, legal. Acho que uma empresa de tecnologia, assim, de qualquer setor, né, essa palavra é muito comum de fato, então a gente até utiliza no nosso dia a dia, mas nada mais é do que o conhecimento de que um processo tem diversas etapas e na primeira etapa a gente vai ter muito mais entrantes, né? Eu até usar a palavra leads, né? Mas enfim, mais entrantes. E aí a gente vai a cada etapa, né? Como um filtro, vai reduzindo para chegar naqueles que são clientes aptos mesmo. Então, né, como eu falei, qualquer empresa em geral, mas principalmente empresas de tecnologia, analisam, né, o modelo de negócio e a operação dessa forma. Quando a gente fala de crédito, em crédito é até o contrário das outras empresas. Porque numa empresa em geral, ela quer vender para todo mundo, né? Claro, você vai tentar qualificar para quem é mais apto, para você gastar mais recursos, até comerciais, mas quem quiser comprar está ótimo. No caso de uma empresa de crédito, não. A gente não basta ele querer o crédito, a gente também tem que aprovar o crédito. Então tem as duas coisas, eu tenho que me preocupar em experiência do usuário, como ser amigável, como ser simples, mas ao mesmo tempo eu preciso pedir ou conseguir acessar as informações para analisar. E aí que a gente vai colocando as tecnologias, como você falou, que aí vai desde coisas básicas e óbvias, como tá plugado em birôs de crédito, até dados não convencionais e de comportamento. E aí a gente vai otimizando e às vezes tem essa troca que a gente tem que fazer, né? Se eu incluir uma etapa, por um lado, pode melhorar a minha assertividade em selecionar uma empresa que é apta a tomar o crédito, por outro lado, eu posso tornar o processo menos amigável, né? Eu tô criando uma fricção. E você não pode criar fricção demais, porque cria uma seleção adversa. Começa a ficar um processo muito moroso, muito chato. Aquela empresa que já tem crédito em outros lugares, fala, pô, isso aqui tá muito difícil, eu não vou continuar. Vou pegar no banco, né? Já tá aqui no caixa eletrônico. Exato. E só quem tá desesperado e não tem outra opção que vai. Então, esse é o nosso jogo, é ficar maximizando. Até voltando na sua outra pergunta, né? Qual é o papel da Nexus? É isso, é tentar ir maximizando todo esse jogo de o que a gente pega, como pega, e também e também otimizar em relação a custos, né? Porque também não pode fazer um processo que nem que seja muito trabalhoso, nem que seja muito custoso. Então, é isso que a gente se especializa e faz muito bem, que acaba gerando valor para os clientes nas duas pontas. Perfeito. Eu sei que a Nexus é uma empresa que, em determinado momento, foi internacional. E, diferente das outras empresas, ela começou internacional, foi isso? Exatamente. Não, internacional em mais de um país. Então, eu já contei a história do Reino Unido, e, de fato, a primeira Nexus que existiu chamava Nexus UK LTD, né? Que seria o limitada lá do Reino Unido. Então, primeira Nexus foi lá, porque a gente precisou criar o CNPJ e abrir uma conta bancária para receber a premiação que eu mencionei. Beleza, viemos para o Brasil. Só que aí, quando a gente veio para o Brasil, a gente estava fazendo essa parte regulatória que eu mencionei também, falando com o advogado, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Em paralelo a isso, meu sócio, né, Murilo, estava desenvolvendo a plataforma. A gente já sabia o que a gente queria com o produto. Acho que diferente de outras startups ou fintechs, que tem um discovery muito abrangente, como a gente estava se inspirando em outros players, a gente falou, cara, a gente quer uma plataforma assim. A gente vai adaptando para os detalhes, mas a gente sabe o que a gente quer. E o Murilo já foi desenvolvendo. Então chegou um ponto em que a gente estava praticamente pronto para lançar do ponto de vista
plataforma, tecnologia, mas a gente ainda não tinha a convicção ou a licença bancária para operar. E aí, um dos meus sócios, né, nós começamos em 3 sócios. Um dos meus sócios era paraguaio, eu conheci ele em Londres. Nesse mestrado que eu mencionei, eu conheci ele lá. Aí ele falou, pô, no Paraguai acho que é mais simples a regulação. Aí ele tinha muitos contatos lá, então estudou o mercado. Falou, cara, vamos pegar a plataforma que a gente já tem e lançar lá para testar. E aí foi isso que a gente fez. Então assim, a gente começou em Londres, aí a gente veio para o Brasil, enquanto ainda não estava pronto para testar, lançou no Paraguai, chegou a ter uma equipe lá. Então eu nunca fiquei lá diretamente, né? Eu ia e vinha, mas tinha uma equipe que estava alocada em Assunção, e a gente fez ali algumas dezenas de créditos. E aí, quando a operação começou a escalar lá, a gente acertou tudo aqui no Brasil. Aí no modelo de correspondente bancário, né, em parceria com uma instituição financeira. Aí assim, né, a comparação de tamanho entre os países, o Brasil é muito maior, o Paraguai nunca foi um foco para a gente, foi mais utilizado de fato como uma estratégia aí de teste. Incubadora. Exato, uma incubadora, teste. E aí quando começou a escalar aqui, a gente vendeu a operação de lá e focou 100% aqui no Brasil. Então, de fato, legal. Temos uma história internacional que depois direcionou para o Brasil. Quem sabe no futuro aí a gente volta a expandir de novo. Lembrando que o Credcast é um oferecimento da PIC Digital. A PIC Digital é uma plataforma de benefícios corporativos que faz empréstimos sem juros para os colaboradores de empresas conveniadas. Então, sabe aquele colaborador que dia 20 do mês não tem mais dinheiro e fica pentelhando para saber quando vai ser pago o salário? Com a PIC Digital você resolve esse problema. Seu colaborador tem uma linha de crédito sem juros para usar quando ele quiser. Daniel, como você mesmo contou pra gente, né, o Brasil ele tinha um déficit regulatório nesse mercado de crédito, nesse mercado de fintechs, ao ponto de durante muito tempo a gente precisar operar aqui através do que a gente chamava de barriga de aluguel, né, de pegar a licença emprestada de um banco para poder operar. Eu acredito que vocês, como a maioria das fintechs, começaram assim. Mas também tem um fato muito interessante que a Nexus foi uma das primeiras licenças a operar numa nova legislação, que é a legislação das SCDs e das SEPs, né, das Sociedades de Crédito Direto e das Sociedades de Empréstimo entre Pessoas. Como é que foi essa decisão de, poxa, agora eu vou deixar de ser basicamente uma empresa de tecnologia para buscar uma licença bancária, né? E explica pra gente o que mudou desde então na Nexus. Legal. De fato, passamos por esse momento aí de transição, que foi bem importante. Aconteceu o seguinte, então, como você falou, a gente começou nesse modelo de parceria com uma instituição financeira, né? E tecnicamente é um modelo de correspondente bancário. Então tem uma empresa que não é regulada, não é instituição financeira, e é correspondente bancário, sendo parceira de uma instituição financeira. É um modelo que a maior parte das fintechs trabalhou, e ainda tem algumas que funcionam assim e também é uma opção. Mas quando você vai ganhando um certo volume, como a Nexus começou a operar em 2016, quando o Banco Central criou essa licença, em 2018, a gente já tinha um volume que aí você olha a conta começa a não fechar. Você fala, pô, olha o tanto que eu estou pagando aqui para esse meu parceiro, para essa instituição financeira. Talvez se eu alocasse esse recurso nos custos de ter uma instituição própria, faça sentido. Porque não é barato também, é importante isso. Ter uma instituição financeira, né, você começa a ter outros custos de compliance, outros riscos, enfim. É uma estrutura cara e complexa. Mas com certo volume, fecha a conta. Então, em 2018, o Banco Central criou publicou a resolução 4656, que criou as SCDs e SCPs. Vou tentar digerir aqui para quem não é do mercado. Então, as SCDs, Sociedade de Crédito Direto, e SCP, que aí é o que a Nexus Sociedade de Empréstimo entre Pessoas. Então, até o nome, né, o nome que a gente chamou antes, peer-to-peer, né, ponta a ponta, Sociedade de Empréstimo entre Pessoas. É basicamente a mesma coisa. Só que o entre pessoas pode ser pessoa jurídica também, que é o caso da Nexus. Eu conecto pessoa jurídica tomando crédito com pessoa física. Então, quando o Banco Central criou essa resolução, basicamente definiu ali como que uma fintech poderia fazer essa operação sem precisar da parceria com outra instituição. Só que, claro, o processo até de autorização para ter uma instituição dessa não é simples, então a gente entrou com o pedido alguns meses depois, aí, cerca de 2, 3 meses depois que foi publicada a resolução. Até vou dar um passo para trás. Antes de publicar a resolução, o Banco Central fez uma consulta pública, Sim. O que é muito legal também, que o Banco Central dialoga e escuta o mercado. A gente, inclusive, fez uma série tanto anexos de forma isolada, como em conjunto com a BCD e com outras associações, a gente fez uma série de sugestões, o Banco Central ouviu algumas e ficou uma resolução, de fato, muito boa. Então, em 2018, entramos com pedido, em 2019, a gente foi aprovado.
A gente não foi a primeira CEP aprovada, mas a gente foi a primeira a entrar em operação. Então a gente tá sempre tentando ali Primeiro. uma frase marcante ali para divulgar, né? Pô, a gente foi... Beleza, não foi a primeira por uma semana, alguma coisa assim. Mas aí quando a gente fez a primeira operação, porque não é simples também. Você recebe a aprovação, aí você sai correndo atrás de um monte de coisa para colocar a operação no ar. Quando a gente conseguiu fazer a primeira operação, a gente foi ver, alguém já fez? Não, ninguém fez. Pô, beleza. Então a primeira operação de uma CEP. Então, de fato, muito legal aí a gente ter participado de todo esse movimento, toda essa vanguarda. E pra gente foi muito legal também isso, porque, primeiro, de fato a operação ficou mais rentável, porque a gente tinha um custo elevado nas parcerias com outras instituições que formalizavam a nossa operação. Então, melhorou a margem. Por outro lado, criou, claro, alguns outros custos, mas também trouxe mais maturidade para a empresa, porque tudo que tem de regulamentação do Banco Central tem um porquê. Tá, você tem que fazer agora esse processo, tem que fazer aquele processo. Aí você começa a fazer, você começa a entender, pô, legal, agora então a minha empresa está mais madura, mais segura. Então hoje a gente tem até bastante orgulho e divulga para os clientes que a gente é regulado pelo Banco Central, o que já está implícito ali que a gente segue uma série de regulamentações, resoluções e diretrizes que tornam o negócio mais seguro para os nossos clientes. Tem um momento muito interessante na história da Nexus, que vocês venderam a empresa, mas agora vocês estão com ela de novo, né? Como é que foi esse processo de exit? Foi um exit, não foi? Conta pra gente. Legal, Marcão. Uma coisa que a gente tem em comum aqui é que a gente passou, acho que por tudo que é possível um empreendedor passar. Então, assim, uma das coisas também, uma história muito legal é essa, de fato. Então, assim, a gente... Antes de chegar aí nesse ponto específico, acho que é legal contar que, assim, porque a gente estava indo da ordem cronológica. Começamos ali em 2016, aí... Tiramos a resolução, nos tornamos instituição financeira em 2019, né? A Nexus passou a ser regulada e a gente estava crescendo muito, um momento muito bom para a empresa. Mas aí em 2020, com a pandemia, a gente quase quebrou. Essa é uma outra história também que é boa de contar. A gente quase quebrou, porque, imagina, a gente dá crédito para pequenas empresas. Todas as empresas fechadas, né? Por empresa fechada, literalmente. Então a gente não conseguia dar novos créditos e nem conseguiria aprovar, né? Como é que eu vou saber quem vai pagar, quem não vai, num momento muito difícil, e a gente tem que zelar pelo capital dos investidores. E aquelas que a gente já tinha dado crédito, e aí, elas vão pagar? Como é que elas vão pagar? O que a gente faz? No fim, a gente fez um negócio muito legal, que foi o Credit as a Service. Depois a gente vai entrar em mais detalhe, mas é que foi um capítulo importante aí nessa ordem cronológica, que foi... A gente pegou tudo aquilo que a gente sabia fazer, né? Das esteiras, processo, tecnologia, que a gente já falou um pouco aqui antes, e ao invés de usar para nossa linha de crédito que a gente já tinha, a gente começou a vender, ou alugar ali para empresas que queriam utilizar isso para sua base de clientes. Então, vou dar um exemplo. Tem um grupo de shoppings, né, muito grande, que nos procurou, a gente fez uma parceria, porque ele queria dar crédito para os lojistas. Então, imagina um shopping fechado, os lojistas sem faturar. Ele quer manter os lojistas vivos e um bom relacionamento. A gente fez uma plataforma com a marca do próprio shopping. Isso tudo assim, entregamos em 2, 3 semanas, utilizando tudo que a gente já tinha. Pô, começamos a dar crédito. Então, assim, para a gente foi ótimo, uma nova fonte de receita. Para as empresas que estão recebendo crédito também, ótimo, estavam precisando. Nesse caso, para o shopping também. E aí depois a gente fez uma parceria com o Sebrae, que foi similar, e várias outras, né? Então, tornou um modelo de negócio novo. Então, beleza, 2020, que parecia um ano que a gente ia quebrar, e eu confesso que a gente pensou seriamente que ia, né? Teve gente que me falou assim, ó, Daniel, toma cuidado, porque o empreendedor... é o último a perceber. E quanto mais tarde você perceber que você já quebrou, maior vai ser a conta. Então você começa a ficar com ele na cabeça, você não conseguia dormir e tal. Mas lançamos esse produto, 2020 acabou sendo um ano ótimo, mas aí a gente virou para 2021 falando, beleza, sobrevivemos desse ano, mas a gente não pode ficar tão frágil porque outras crises virão. Então, agora vamos captar um volume relevante de recursos, porque a gente sempre foi muito rentável, né? Rentável não, a gente sempre fez a gestão financeira da empresa sem precisar de muito capital. A gente nunca gostou... muito eficiente. A gente nunca gostou dessa história de, não, vamos captar um volume gigantescos e queimar. A gente sempre foi outra cabeça. Vamos ter um negócio que é saudável. Mas dessa vez a gente falou, a gente precisa captar para ser mais robusto, para aguentar próximas crises que virão. E aí começamos a conversar com o mercado, uma história legal para contar, né? Tinha passado de mais uma crise, continuava crescendo. E numa dessas conversas com investidores, acabamos conhecendo a AMI Digital, que saiu a aquisição, né? Foi pública, a AMI fez a aquisição da Nexus, e de fato foi super interessante, né? A gente tinha uma tese muito interessante, que era, então a AMI queria crescer, né, como uma instituição financeira,
não tinha ali o DNA de crédito e toda a cadeia da Americanas para dar crédito. Então a gente fez essa transação, foi muito boa, estava tudo funcionando muito bem, a gente continuou na empresa, mas agora sim, voltado totalmente para aquele ecossistema. Sim. Depois, em 2023, com os problemas aí que todo mundo sabe, né, que aconteceram com a Americanas, aí a gente teve que sentar na mesa para conversar com eles. E agora, o que a gente faz? Porque a estratégia deles mudou completamente. Então o negócio da Nexus continua bom, né? Então continua viável, continua interessante, a gente tem um super ativo aqui, mas se a estratégia aqui do nosso comprador, né, nosso sócio comprador, já mudou totalmente, o que a gente faz? E aí, enfim, acabamos chegando num acordo em que pegamos a Nexus de volta. Então, ou a gente recomprou, enfim, passamos a ter a Nexus com a gente de volta em 2024, hoje sem nenhuma relação mais com a AME Digital. Então, assim, a gente passou por várias fases, inclusive um exit, e depois a gente recomprou a empresa. E agora a gente está num novo capítulo, então, assim, de novo independente, né? Com uma mudança de estratégia muito grande. Então, porque imagina, né? A gente estava focado, como eu falei, a gente tem um ecossistema, um ecossistema fechado, gigantesco, muito rico para se explorar do ponto de vista de crédito. Uhum. Então, nosso foco era 100% aí. 100% não, a gente continuou com os produtos, mas uma parte muito relevante da nossa estratégia dependia disso. A partir do momento que a gente se desvinculou e recomprou a empresa, aí a gente passa a focar, voltar um pouco mais para as nossas origens, e hoje a gente está fazendo os nossos 2 produtos que a gente já fazia antes. Crédito para as empresas, financiado seja por pessoa física como investidores institucionais, e o Credit as a Service, né, o CaaS. Essas são as 2 coisas que a gente faz hoje. Excelente. Lembrando que o Credcast está sendo gravado diretamente do Creditec Brasil, um dos melhores eventos de crédito do país, onde reúne os melhores profissionais, as maiores autoridades dos assuntos, e se eventualmente algum ruído, alguma coisa tiver na gravação no som, é porque quem sabe faz ao vivo e a gente está aqui ao vivo do evento, num estúdio improvisado. Daniel, você contou pra gente que a Nexus otimiza a seleção de empresas por parte do investidor, né? Ele ajuda o investidor a colocar recursos em empresas que foram melhores selecionadas. Mas parece que vocês fazem isso também pelo empresário, né? Ou pela empresa que quer dar crédito para os seus clientes. Aquele empresário que não tem uma esteira de crédito montado, ou que não tem experiência em crédito, ao invés de fazer isso sozinho, ele pode contar com a ajuda da Nexus, é o que o mercado chama de Credit as a Service, né? Conta pra gente como é que funciona esse processo na Nexus. Legal. É exatamente isso. Então, como eu estava contando antes, né, eu usei esse exemplo do shopping, de fato ele funciona muito bem, porque, né, o que acontece? Tem muita gente, né, tem muita empresa, tem muito empresário, como você falou, que com o crédito poderia potencializar suas vendas ou melhorar o relacionamento que ela tem com seus clientes. Então, assim, o crédito ele é um produto de fato muito versátil, né? Então, ele se encaixa em muitas operações, desde mais óbvias como um varejista, né, que ele está tentando encontrar soluções de parcelamento de produtos, até algumas não tão óbvias, né? Posso plugar num ERP, então já estou ali, né, tem empresas, plataformas de ERP, já está fazendo a gestão, acompanhando ali as transações financeiras, pode ter uma opção de dar crédito. Então, assim, crédito é muito versátil. Crédito para a empresa é muito difícil de fazer. Então, a gente pega o que a gente aprendeu, então, todo esse know-how, toda essa tecnologia, a licença bancária, e ao invés da gente sair atrás de cliente no mar aberto, né, que a gente fala, que é muito caro também, muito difícil, vamos unir os 2 mundos. Tem aqui uma empresa, geralmente é uma empresa grande, né, porque ela tem que ter um ecossistema. Tem aqui uma empresa grande, que tem um ecossistema, é muito boa no que ela faz, mas ela não sabe dar crédito. E tem a Nexus, que sabe dar crédito, tem a licença, tem tecnologia, mas não tem a base de clientes que essa outra empresa tem, vamos juntar as 2 coisas. Então, é uma prestação de serviço, né, que a gente licencia a plataforma, e depende dos módulos, né, que aí a gente vende em módulos. O Credit as a Service seria o nome do produto como um todo. Eu posso ter o módulo de cobrança, o módulo de formalização, posso ter uma plataforma white label, né? White label, para quem não sabe, é que você deixa a empresa colocar a marca dela. Então, isso é o Credit as a Service. Então, assim, para a gente foi, como eu mencionei, na pandemia foi sinônimo de sobrevivência. Hoje é uma linha de negócio que a gente acredita muito e ela vem crescendo muito, né? Então, hoje, já mais de metade, mais de 50% da nossa receita vem dos produtos e dos clientes de Credit as a Service. Então, a gente acredita muito para o futuro que é uma linha que vai potencializar o nosso crescimento.
Quando a gente começa falando do peer-to-peer, dá aquela impressão de que é um trabalho de formiguinha, né? Que são pessoas emprestando dinheiro para empresas, então você vai precisar de um número muito grande de pessoas para conseguir um volume relevante. E eu sei que a Nexus tem uma operação gigantesca e que não são somente pessoas que fazem os aportes, né? Você tem fundos de investimento também que estão com vocês, fundos próprios, fundos de terceiros, investidores institucionais. Dá uma ordem de grandeza para a gente do tamanho da operação da Nexus e dessas operações estruturadas que você já organizou, tanto no Credit as a Service quanto na operação proprietária de vocês. Legal, legal. De fato, a Nexus tem um volume relevante de operações. A gente já desembolsou mais de R$1 bilhão, né? Na verdade, 1,1 aí, 1 bilhão e 100 milhões de reais em créditos para empresas. E como você disse, bem pulverizado em relação a de onde vêm os recursos. Então, mais ou menos metade desses recursos vieram de investidor pessoa física, nossa plataforma de investimento P2P. Então, o que, para ser muito sincero, foi uma surpresa para a gente, que a gente conseguiu chegar nesse número. Porque no início, né, quando a gente criou a Nexus, nossa cabeça era, acho que a gente sempre gostou muito do P2P, pela ideia de descentralizar e democratizar. tal. Democratizar e tal. Mas a gente tinha dúvida, será que isso aqui escala? Então o nosso plano era, vamos começar com o P2P, se ele decolar, ótimo, mas vamos também captar com investidores institucionais, né, se plugar no mercado de capitais, FDIC, securitizadoras. Eu confesso que a gente ficou surpreso, assim, quando a gente... em alguns meses aí do passado, a gente chegou a fazer 20, 25 milhões de reais por mês só com investidor pessoa física. Esse número a gente achava que não era capaz da gente chegar. Mas como eu disse, a gente nunca quis também depender só desse modelo, porque ele tem suas vantagens e desvantagens. Uma desvantagem, por exemplo, é que você precisa, né, colocar uma operação para captar e aí fazer o matchmaking, né, fazer essa junção aí com os investidores, a captação. Então ela acaba tornando a operação mais morosa para quem está tomando o crédito do que se eu já tiver um fundo plugado com dinheiro pronto esperando. Então ela tem suas desvantagens. Então por isso a gente gosta de falar que a gente é uma plataforma multifunding. Eu tenho investidor institucional e ele se encaixa melhor para algumas operações. Eu tenho pessoa física que se encaixa melhor para outras. Tenho várias operações que vão para os dois, né? Então uma parte um investidor compra, outra parte o outro investidor. Então desse volume aí que a gente já fez de 1 bilhão, como eu disse, mais ou menos metade vem de investidores institucionais e metade vem de investidores pessoa física. Falando agora das empresas que gostariam de dar crédito para os seus consumidores e talvez experimentar esse mercado de Credit as a Service. O que a empresa deveria estar olhando, o que ela deveria estar analisando para saber se ela está elegível para esse momento de evolução na história dela? Tá. A verdade é que é muito difícil uma empresa que não é do mercado de crédito fazer essa avaliação. Então a gente também ajuda nisso. Então, inclusive, né, a Nexus não é o único player, claro, que atua nesse mercado de Credit as a Service, que inclusive vem crescendo muito, mas como que a gente se posiciona ou se diferencia? A gente pega na mão e ajuda exatamente aquela empresa que está um pouco mais perdida. Porque é a forma que tá no nosso DNA, assim, essa proximidade, relacionamento. Então, ou seja, um empresário que fala, pô, tem uma base de clientes aqui. Acho que talvez o filtro se tem uma base de clientes minimamente relevante, né, que faz sentido, porque claro que tem um custo esse produto, então minimamente relevante e o crédito vai potencializar? Se a resposta for sim, em tese já encaixa o Credit as a Service. Só que disso, para você ter um produto no ar, não é um processo simples. Tem players que vendem o CaaS, que vendem um produto, vamos dizer assim, mais específico e falam, pluga aqui na minha API. Só que para muitos empresários, falam, como assim pluga na minha API? Eu não sei nem o que tem que fazer, por onde eu começo. A Nexus atende esse público, que fala, não, então, calma, eu tenho esse público aqui, mas, tá, como é que eu faço o link dessas duas coisas? A gente pega na mão, explica, mostra o processo todo. Se a empresa quiser, a gente faz o processo todo, de ponta a ponta. Se ela fala, não, eu já tenho aqui, por exemplo, uma equipe de cobrança, que ela faz a cobrança para alguma outra coisa, e eu quero continuar eu mesmo cobrando o crédito que eu vou originar. Não, beleza, então você não vai contratar o módulo de cobrança. Então a gente vai customizando e tal, mas o que a empresa precisa ter é uma base de clientes e um produto em que o crédito potencializaria ou potencialize essa venda. Acho que é importante também frisar, talvez, a diferença do Credit as a Service para o Embedded Finance, né? Talvez o Embedded Finance seja ali a empresa que quer ter produtos de crédito na ponta, mas ela não quer se envolver nesse processo. Ela quer, talvez, pegar um crédito de um incumbente terceiro e oferecer para o seu cliente,
sem se envolver diretamente, mas também sem participar do resultado, né? O caso, o Credit as a Service, a empresa se envolve nesse processo de alguma forma? Sim, é um bom ponto. E, de fato, esses conceitos se misturam um pouco mesmo, né? O Embedded Finance, o Credit as a Service, mas tem essa diferença como você falou. Então, o Credit as a Service, em geral, né? A empresa, ela está interessada em dar o crédito, ela está interessada que o cliente enxergue que é ela que está dando, então, porque ela vê como uma parte do valor agregado. Então, no exemplo do shopping que eu te dei, não era só o recurso financeiro, era o recurso financeiro, a mensagem que está passando. Ó, agora que você está num momento difícil, de crise, que você está fechado, eu estou te ajudando. Então, essa mensagem, para isso é importante estar a marca da empresa e consequentemente, ela vai ter o retorno financeiro dessa operação de crédito, que ela está colocando capital e correndo risco, e também o risco, né, se não der certo. Como você falou, no Embedded Finance, já muitas vezes, é o contrário, é uma parceria em que você pode ter ali, de fato, um varejista, e esse é o banco que está prestando serviço, com o nome do banco, e é muito mais claro a diferença disso. Então, talvez seja essa a principal diferença, mas para ser bem sincero, de fato, são conceitos que se misturam em muitos casos, e como são conceitos novos também, né? Cada empresa também usa do seu jeito e coloca o limite aqui ou ali. Pode ter um meio termo ali também, né? Mas acho que o importante do CAS é o commitment da empresa. Ela tá ali envolvida naquele processo. Ela tem interesse que o processo de crédito dê certo. Ela entendeu que ela possui ali sua cadeia de distribuição de produtos, ela sabe que ela pode maximizar aquilo ali e ela vai se comprometer também a fazer um bom processo de crédito, né? Porque depois, se tiver problema na distribuição, na cobrança, ela também vai participar daquilo lá, mas por outro lado, ela também participa do resultado, certo? Então, além do recurso das vendas, ela vai ser remunerada também com o recurso que é originado por aquele crédito? Exatamente. E aí, essa acaba sendo a chave do negócio. Então, o empresário ele consegue aumentar a margem dele por meio do crédito. Então, né? E geralmente, né, claro, ele corre o risco, é sempre importante estar ciente do risco. Mas não tem um crédito melhor do que aquele dado por uma empresa que já tem um relacionamento. Então, né, enfim, imagina, tô pensando em algum bom exemplo. Aqui, vou seguir nesse exemplo do shopping. Imagina o shopping, o quanto ele tem de conhecimento daqueles lojistas que estão lá. Quanto tempo de loja, qual que é o faturamento. Pois é. Todas as informações agregam no processo de crédito. Exato. Se hoje eles estão inadimplentes ou adimplentes em relação ao que eles já têm que pagar para o shopping, há quanto tempo eles estão, como você falou. E outra coisa, a importância que o shopping tem para essa empresa. Então, se ela tiver algum problema, quem que ela vai priorizar a pagar? Provavelmente ela vai priorizar a pagar. E a beleza do caso ela é isso. Ela é geralmente em uma relação entre duas, né, quem está dando crédito, que é a empresa maior, e a empresa que está tomando crédito, já tem uma relação muito forte. Então, esse crédito ele performa muito bem por natureza. Então, assim, performando bem, você está aumentando a margem do empresário. Tem alguma margem, você às vezes está com dificuldade de crescer outros meios, é uma forma de crescer ampliando aí ou verticalizando com mais um produto de crédito. Agora eu queria que a gente pudesse dar dicas para empreendedores, empresários que às vezes estão no momento antes do Credit as a Service, mas ainda assim queriam começar a fazer um cadastro melhor para vender no boleto, para vender com mais prazo. Então, 3 dicas. Primeiro, uma dica para cadastro. O que você tem para falar de experiência da Nexus para fazer um cadastro de qualidade para os seus clientes? Tá. Acho que a primeira dica é não se aventurar onde você não sabe sem falar com especialistas. E hoje em dia tem muita informação disponível e geralmente, isso é uma coisa que eu aprendi nessa jornada de empreendedor. A maioria das pessoas, se você chamar para conversar e perguntar, vai te falar. Então, assim, conversa com quem já está fazendo. Então, e voltando ao ponto de cadastro, tem muita ferramenta disponível, né? Acho que não vou citar aqui, até que na Next mesmo a gente usa dezenas de fornecedores que ajudam no processo de cadastro, naquele funil que eu falei, biometria, então foi algo que a gente implementou ali, não lembro exatamente que ano, mas quando começou a ficar um pouco mais acessível, a gente implementou biometria, é uma ferramenta sensacional. Então, acho que assim, a dica que eu daria especificamente sobre esse ponto é veja quais são as ferramentas de ponta que as melhores empresas ou outras empresas estão utilizando e chama outros empreendedores para falar, pergunta, todo mundo certamente vai te falar o que está usando e você vai pegar a melhor solução. E hoje em dia, o legal é que é tudo muito barato, né? Por a maior parte dos fornecedores ou das soluções, você vai contratar por número de transações, número de usuários. Então, hoje em dia é muito fácil, entre aspas, você começar uma operação nova sem ter um custo já tão elevado. Então,
a dica é falar com um especialista e ter ferramentas também para validar o cadastro daquele cliente, né? Não confiar às vezes só na palavra dele, mas ter alguma ferramenta que eu possa consultar se aquele cadastro condiz com o que o cliente está falando. Com certeza, com certeza. Acho que tem a parte de informação primária que você vai perguntar para o cliente. Aí a minha dica seria com mais viés de experiência do usuário, né? Então, fazer um processo simples, amigável, fácil. Mas aí, na hora que você, por trás aqui, vai analisar se aquele cliente é quem ele está falando, usar as ferramentas de ponta diante. Porque, assim, não dá para brincar, como eu falei, né? Tem muito fraudador, tem muita gente mal intencionada. Como você coloca a sua solução online, qualquer um vai acessar. Você não sabe quem está na outra ponta. Então, tem que estar bem resguardado e usar as ferramentas de ponta. E isso vai mudando. Num ano pode ser o melhor uma, daqui 1, 2 anos pode mudar completamente. Então, tem que se manter atualizado também. Agora, a dica para Credit Score, modelagem. Para quem está analisando clientes, passou dessa fase do cadastro, a proposta já chegou aqui na mesa de análise, né? Quais que são as melhores práticas, ou a melhor prática, a melhor dica que eu poderia dar nesse momento de análise de crédito, de Credit Score? A melhor dica é contratar a Nexus para te ajudar nessa etapa. Não, mas brincadeiras à parte, de fato é muito complexo, né? Essa etapa de você aí fazer uma análise de crédito não é simples. Assim, a gente desenvolveu o nosso motor de crédito, que é proprietário. Como eu disse, começou entendendo o que uma instituição mais tradicional... Porque tem essa coisa, né? Bancos contra fintechs. Aqui hoje em dia já tem menos, mas se falava muito e tal. Na verdade, a gente sempre... Era hype da nossa época, né? Na verdade, a gente sempre admirou e sabe que essas instituições estão onde estão por muito mérito também. Sim. Tinha muitos problemas, claro, e ainda tem, mas também muito mérito. Então a gente pegou o que eles faziam bem e tentou replicar. E aí, como eu disse, foi trazendo tecnologia. Só que assim, a gente chegou aqui, né? Ou a gente criou um modelo que a gente tinha mais confiança em 2, 3 anos. Agora já se passaram 9. Então, assim, é uma jornada que dá para... Claro, cada um pode fazer, mas se a sua empresa não é de crédito, você não entende de crédito, não é simples. Essa é uma etapa que eu terceirizaria, ou pelo menos trabalharia em conjunto com, seja a Nexus ou outros fornecedores que podem te ajudar e têm conhecimento disso, né? Então, tem diversas soluções que podem ajudar nessa etapa. Essa é uma etapa que ela é mais complexa para quem não é do mercado de crédito. Uma coisa que eu vejo com muita frequência no mercado é as pessoas pensarem nas primeiras etapas, né? Por exemplo, no cadastro, no credit score, mas não pensar na cobrança. E por mais que seja suas etapas iniciais, sua captura de clientes, sua modelagem, eventualmente não, quase que sempre, o cliente ele vai entrar numa fase de cobrança por vários motivos. A última dica é para esse processo de cobrança. Como que é possível otimizar o processo de cobrança desses clientes que eventualmente eu concedi crédito? Legal. E você falou bem. Vou até um pouco além. Sempre vai entrar, porque mesmo o cliente que não está inadimplente, você tem que fazer a cobrança, né? Seja a cobrança preventiva, sim, e tá próximo, esclarecer dúvida. Então ele tem que conseguir ver por onde que ele vai fazer o pagamento. Então, isso é o que a gente aprendeu muito, assim, né? O cliente que está tendo o primeiro relacionamento com a gente, ele ainda nunca fez o pagamento da primeira parcela. Você tem que ajudar ele para ele aprender, sim, como é e tal. Dito isso, assim, acho que nessa etapa entender que tem uma pessoa do outro lado. Então, você está otimizando o processo, ótimo. Você está automatizando, pode estar usando bot, seja o que for, mas tem uma pessoa do outro lado. Então, tem que estar um processo simples de entender. A gente, por exemplo, nunca terceirizou cobrança. Foi uma decisão que a gente tomou, porque a gente entendeu que, assim, é o fechamento do ciclo. É onde eu vou estar entendendo se o que eu fiz estava certo antes. Exato. E se teve algum problema, seja na etapa inicial, no meio ou aqui no fim, esse cliente vai estar me falando. Então, eu não quero perder esse ponto de contato para eu poder ouvir, aprender, iterar, melhorar. Mas, assim, um grande aprendizado foi manter esse relacionamento mais próximo, mais humano, o que não quer dizer que você não pode... Quer dizer, o que não quer dizer que não vá utilizar ferramentas, né? Por exemplo, inteligência artificial ou chatbot, coisas assim. Dá para utilizar, mas sempre pensando que tem uma pessoa ali. E se você tornar o processo tão quadrado, tão frio, você pode ter uma recuperação menor do que você teria se você tivesse cuidado. Então, a gente já testou muita coisa. Hoje tem esse cuidado, assim. E outra coisa importante. O processo ele tem que ser fluido, né? Então, desde o momento do desembolso, porque tem muita empresa, ou é comum no mercado de crédito, desembolsou, aí muda completamente... O relacionamento, o tom de voz. A ferramenta, quem está falando, o tom de voz, muda tudo. E aí você tem, primeiro, uma experiência ruim por natureza.
Segundo, vai ter uma performance pior. Então, tentar deixar o mais fluido como se fosse uma outra parte do processo. Como se fosse, não, né? Uma outra parte do processo como outra qualquer. Então, esse foi um aprendizado aí mais conceitual que a gente teve em relação à cobrança e até hoje a gente tem a cobrança dentro de casa, nunca terceirizou, para manter o mais fluido possível. Essa dica é muito interessante. Eu já tive experiência de empresas que faziam a cobrança do cliente 100% automatizadas e o cliente precisava de uma coisa simples, que era alterar o e-mail para recebimento do boleto e a empresa só enviava o boleto por e-mail. O bot não conseguia alterar o e-mail. Então a necessidade de ter uma pessoa, às vezes uma interação humana aí, vai resolver esses problemas, né? O cliente não conseguia pagar porque ele não conseguia alterar o e-mail. É o cliente que é o culpado ou é a empresa, né, nesse caso? Pois é. Mas interessante, muito, muito valiosa as dicas. O Credcast também é um oferecimento da Judite. A Judite que é uma plataforma que ajuda você a melhorar o teu ciclo de crédito através de consulta de processos judiciais dos seus clientes. Então, às vezes, antes de dar o crédito, é interessante você saber se o cliente possui algum processo criminal, se possui alguma execução, alguma restrição, e a Judite faz isso para você em nível nacional. Você pode consultar o cliente em todos os tribunais, todas as varas de justiça no Brasil. Então, se você tem interesse em dar crédito com qualidade, conheça a Judite. Daniel, indo para o final, já aqui caminhando para o final da nossa conversa, eu queria te perguntar sobre grandes cases. Acho que bacana nesse mercado nosso de fintech é isso, né? Os empreendedores conhecem outros bons empreendedores e meio que se admiram. Eu queria saber, você nesse mercado, seja no Brasil, seja fora dele, quem são os grandes cases, suas inspirações no passado, ou quem que você apostaria hoje e vê que está fazendo um trabalho bacana, um processo legal? Bom, pergunta difícil, hein? Tem muita gente boa aqui que a gente se inspirou. Não vou citar um player específico para tudo, mas acho que é legal citar, assim, muitas inspirações que a gente teve. É como eu falei, né? Pô, eu trabalhei no Itaú. Foi uma casa para mim que eu aprendi muita coisa e é um banco que eu admiro muito, então já é uma inspiração. O próprio BTG Pactual também é um banco que admiro, que tem tem uma cultura, acho que muito forte de entrega de resultado e que você vê, né, como de fato funciona. No caso das fintechs, né, eu citei já algumas aqui no começo, então, empresas que a gente se inspirou, que foi a Lending Club, a Funding Circle, também tem a OnDeck, que a gente se inspirou lá nos Estados Unidos, a gente chegou a estudar empresas da Ásia, de tudo quanto é lugar, e aqui no Brasil a gente teve um movimento de fintechs também com muita gente boa. Você foi uma das pessoas que, pô, a gente fez essa trajetória junto, admiro muito, conquistou muita coisa legal, e vários outros empreendedores dessa época também, né, em que, é o que eu falei, o termo fintech mal existia, né? E a gente já tava lá. Então, e aí a gente começou... Tem até uma história que eu lembro que no comecinho eu criei um blog, Fintech Brasil, porque eu vi que... O Fintech Brasil era seu? Porque tava começando a falar o termo e tal. Eu falei, pô, vou criar isso aqui. E no fim, cara, no comecinho, eu trouxe muito lead pra Nexo. Então, acho que toda essa galera do começo ali, eu admiro muito, porque... Primeiro, a gente estava desbravando num mercado que ainda não era regulado, então tinha aí um desafio regulatório até onde a gente pode ir, como fazer e tal. Todo mundo foi muito responsável, né, de uma maneira geral, e conseguiu... Porque se alguém tivesse feito uma besteira muito grande ali, podia atrapalhar todo esse movimento. Respingava em todo mundo. Exato, e de fato teve muita gente boa, responsável, uma leva de empreendedores muito bons. E segundo, não tinha muito capital também. Então, hoje em dia, você olha... quais são os principais fundos de Venture Capital? Apesar que a gente está num momento que também não está muito fácil de captar, já esteve melhor, mas hoje em dia tem muito fundo, tem muito mais capital. Naquela época era muito menos. Então, assim, aprendi com muita gente ali que estava na trincheira junto, a gente passou por uma aceleração, aí você via todo mundo se ferrando, cada um de um lado e trocando experiências. Então, acho que toda essa galera aí que a gente empreendeu junto acabou trocando muito conhecimento e admiração mútua também. Eu sei que você já me falou que a Nexo está num crescimento vertiginoso ali, muito bacana, né? Depois que a empresa voltou para vocês. Mas quais são os próximos passos aí? É continuar nesse crescimento? Você citou no começo a Lending Club que abriu o capital 2015. Vamos fazer um sprint até a abertura de capital? O que a Nexus vai fazer e como que ela está se posicionando a partir de agora? Quais são os próximos passos? Legal. Uma coisa que eu aprendi aqui é assim, não tentar olhar muito para frente em relação a esse, vamos chamar assim, de ponto final ou saída e tal. Eu acho que aproveitar o durante, fazer né, um produto, construir uma empresa que tem valor, que tem gente boa, e aí o caminho, né, não adianta a gente querer traçar um plano, porque não vai acontecer como a gente está planejando. Então, assim, a gente está muito focado em fazer bons produtos. Então, o mercado de crédito ele é muito difícil, isso a gente aprendeu na pele,
A gente teve safras excelentes, que teve resultados excelentes, teve safras que não foram legais, como todas as empresas de crédito, a gente passou por um momento difícil aí, principalmente tanto na pandemia, depois na ressaca da pandemia. Então a gente está muito focado em fazer bons produtos de crédito. Hoje a gente trabalha com garantia, antes a gente trabalhava, hoje aliás é só com garantia, antes a gente trabalhava principalmente o clean, crédito sem garantia. Agora a gente já criou, estruturou algumas garantias que estão funcionando super bem. E acelerar o CAS. Então, assim, com isso, estamos gerando valor para quem está dando capital para o crédito. Estamos gerando valor para quem está tomando. A empresa está crescendo. A gente está trazendo gente boa para o time. Então, a gente passou por muitas etapas também. Tem muita gente que ficou com a gente, está até hoje e é muito boa. Assim como tem gente que foi para outros lugares. Então, a gente está num momento de reconstrução da equipe também. Então, estamos tornando a empresa mais forte, né? Mais sustentável, com muita gente boa. E aí, assim, o que vai acontecer nos próximos anos, vamos deixar o futuro, vamos deixar o próprio futuro definir aí pra gente. Legal, então antes da pergunta final, dá um recado pra galera, né? Você que é investidor, tem interesse em diversificar o teu portfólio, tem ciência do risco, é importante dizer, né? Com certeza. Investimento em peer-to-peer envolve riscos, mas também envolve a possibilidade de um retorno maior. Procura a Nexus, nexus.com.br. Ou você também que tem interesse em digitalizar os seus modelos, os seus processos de crédito, tem interesse em explorar de uma maneira diferente a tua carteira de cliente, também procura a Nexus, certo? Perfeito. Já fez o jabá para mim aí, mas é isso. Nexus.com.br. Empresas que querem dar crédito para sua base, para o seu ecossistema, só procurar a gente, pode procurar no nosso site, pode me procurar pelo LinkedIn. E pessoas físicas que querem emprestar, né, querem conseguir um retorno maior emprestando capital, procurar direto pelo site, nexus.com.br. Empresas que querem crédito também, nexus.com.br. Eu sei que muita gente deve estar curiosa sobre essa oportunidade do peer-to-peer, de poder, junto com a Nexus, emprestar recursos para empresas, né? Lembrando que existe risco, tem risco envolvido, mas também tem a possibilidade de retorno maior. Como é que funciona esse processo? Quanto tempo meu dinheiro tem que ficar parado lá? E o que eu posso esperar ali de retorno provável nesse investimento em empresas, empréstimo para empresas? Legal. Você tocou num ponto bom que é a liquidez, né? Porque é de fato bem peculiar. Então, diferente de um fundo que você coloca e vai ter a regra ali, ou é D0, ou é D30, ou é qualquer número. No caso dessa operação da Nexus, né, ou do empréstimo peer-to-peer em geral, a liquidez é de acordo com o pagamento das parcelas. Então você vai montando uma carteirinha. Ó, eu emprestei R$1.000 para essa empresa aqui, mais 1.000 para essa, mais 1.000 para essa. E inclusive a gente recomenda que diversifique pelo risco. A liquidez você vai ter conforme esse pagamento vai entrando. O que é legal desse modelo? O que a gente aconselha? Monta uma carteira diversificada. O prazo das operações é, na média, e a maior parte delas, 24 meses. Então, monta uma carteira diversificada e entende que vai chegar ali mais ou menos 1,24 avos, né? Talvez um pouquinho menos não, vai ser mais ou menos isso, até mais pelos juros, né? Porque tem os juros que vai aumentar e a inadimplência que pode reduzir. Não conte exatamente com esse dinheiro a cada mês, porque como eu falei, pode ser que atrase num mês, vem mais no outro, mas monta uma carteira e você vai passar a ter uma carteira com rendimentos mês a mês. E aí você pode reinvestir. A gente tem inclusive um produto que chama portfólio automático, que você pode deixar ativado, o dinheiro caiu, enquanto ele caiu, tá na sua conta lá, ele continua rendendo CDI, aí reinveste já automático, com os parâmetros que você deixou, e aí você vai ter uma carteira que está girando sozinha e rendendo para você. Qual o retorno esperado? Em torno ali de CDI mais 6, esse é o nosso alvo. Então tem safras que a gente conseguiu entregar mais que isso, tem safras que a gente conseguiu entregar menos que isso. É importante que o investidor esteja bem diversificado, e aí a gente fala para diversificar não só em número, como em risco, né? A gente classifica A, B, C, D em risco, até classificar um pouco no tempo, então não coloca tudo de uma vez também num mês. Porque, por exemplo, imagina quem colocou no mês anterior à pandemia. Pior que essa safra acabou não sendo tão ruim, porque o mercado como um todo conseguiu se ajudar, alongar a dívida e tal, Pronamp, um monte de coisa que aconteceu. Exato. Mas se você colocar tudo num mês só, você corre o risco também o risco temporal. Então, diversifica em setor, em número de empresas, em risco, né, que é o rating de cada empresa, ao longo do tempo, que aí você vai ter essa tendência aí de ter esse retorno alvo que a gente tem aí, que é em torno de CDI mais 6, hoje estaria batendo próximo aí de 18% ao ano. Daniel, para encerrar,
a Nexus, você e os teus sócios, são uma empresa que tem um histórico muito bacana aqui no Brasil, né? Foi uma das primeiras empresas a entrar nesse mercado de peer-to-peer lending. Das que entraram naquela época, vocês são a única que está em operação até hoje, que mostra aí a consistência disso. Foi a primeira empresa a obter uma licença e começar a operar, e é uma empresa que já ajudou aí, né, como você mesmo disse, milhares de pessoas com mais de R$1 bilhão de operação. Qual que é o histórico, qual que é o legado que você quer deixar para os próximos passos a partir de agora? Como que você e a Nexus querem ser conhecidas nesse mercado? O motivo que fez a gente começar a Nexus foi não entender como que podia ter uma taxa de juros tão alta, né? Esse spread. Como que pode estar numa ponta investidores ganhando tanto, né? Um valor relativamente baixo, e na outra ponta, os devedores pagando um valor tão alto. Isso foi o motivo que fez a gente começar. Hoje eu já entendo o motivo, mas eu ainda não fico satisfeito em saber que, mesmo no caso da Nexus, tá? A gente, como eu falei, para a gente entregar o retorno com todos os riscos e dificuldades, o empresário paga ali 2%, 3% ao mês, né? Tem até mais que isso, tem menos que isso, mas falando na média ali, o que não é uma taxa barata. É uma taxa muito mais barata do que ele consegue em outros lugares. Então a gente já fica feliz de estar agregando valor e melhorando um crédito, barateando um crédito para uma empresa que está pegando com a gente. Mas ainda não é o nosso sonho. Então assim, começou a Nexus olhando isso. Então assim, com duas coisas. Reduzir taxa de juros e aumentar o acesso ao crédito. Então assim, o nosso grande propósito e o legado que a gente quer deixar é isso, é contribuir para isso. Hoje eu sei que não vai ser do dia para a noite, porque se a gente tentar forçar um negócio que não fecha a conta, a empresa não vai existir mais, não tá de fato gerando valor, mas eu tenho certeza que a gente, junto com todas as outras fintechs e até com os bancos que também foram se desenvolvendo, estão tornando o mercado cada vez mais eficiente, está mais próximo disso. Então, se cada um fizer a sua parte em uma ponta da cadeia, em algum momento aí, daqui a alguns anos, ou que seja décadas, a gente vai olhar, o mercado o crédito vai estar chegando em mais gente, como já está, na verdade, e vai estar cada vez com taxas mais competitivas e mais justas. Isso é o que a gente quer deixar de legado. Pô, que bacana, cara. Eu vou ficar torcendo para que a gente assista esse podcast daqui a alguns anos, né? E possa falar, pô, o Daniel falou disso. Falou que esse mercado ia ser mais acessível, que as taxas de juros iam ser melhores para os clientes, para os consumidores. Então a gente vai ficar torcendo aqui pela Nexus por você, para que esse legado se realize. Queria agradecer a audiência, queria agradecer a participação do Daniel. Lembrar que você que está assistindo esse podcast, seja no YouTube, no Spotify, seguir o Credcast, compartilhar com outras pessoas que possam ser interessadas nesse assunto de crédito. Lembrar que a gente gravou esse episódio aqui direto do Credtech 2024, um evento de crédito que foi feito ao público no estúdio improvisado. Então se tiver algum ruído, algum som, você vai desculpando a gente, mas é porque quem sabe faz ao vivo mesmo, tá? Daniel, suas palavras finais, obrigado pela presença. É isso, eu tenho a agradecer, estou muito animado aí pelos próximos anos da Nexus, das fintechs, de tudo que vai acontecer no mercado de crédito. Agradecer de novo você pela iniciativa e parabenizar também. É isso. Sucesso!